questão de detalhes, meus irmãos, da nossa existência. Deus está no controle. Confia nele e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Se nós olharmos agora para o sistema, para esse mundo, querido, está quase que impossível, né, de vivermos uma vida de paz. Mas se não for o Senhor que esteve, né, ou que está ao nosso lado, diga Israel, né, Ele está ali nos cobrindo, nos dando toda a graça. Espera, pois, no Senhor. Versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Olha como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Ele está cuidando, Ele cuida de detalhes. Confia nele, espera nele, e Ele vai fazer todas as coisas. Versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Muitas vezes nós queremos que Deus haja no nosso, né? Nós queremos que Ele seja imediato conosco. Você pede agora e Ele já tem que estar abençoando ontem. Não, meu irmão. Nós temos que entregar nas mãos de Deus, confiar nele, e Ele vai dar o vigor, Ele vai dar força para o nosso coração, Ele vai dar vitória para as nossas vidas, e Ele vai conceder aquilo que é necessário para que nós possamos viver e viver plenamente, confiando nas suas mãos. Não é simplesmente entregar nas mãos de Deus e pegar de volta, tentar ajudar a Deus. Senhor, eu vou tentar te ajudar. Talvez o Senhor não entendeu o meu propósito. Ele sabe os meus pensamentos, Ele conhece o meu coração. O que isso significa, meus queridos? Isso significa que nós temos que depender dEle como fonte, né? Como fontes de ajuda e graça para cada servo dEle. Dê o passo, mas confia no Senhor. No versículo 6 fala assim, olha: e Ele fará sobressair a tua justiça como luz e o teu juízo como meio-dia. Ele vai esclarecer, Ele vai trazer graça sobre a sua vida. E você será com certeza vitorioso. E o 7, para fechar o Salmo 37, descansa. Muitas vezes nós não descansamos, nós queremos agir, nós queremos ajudar a Deus. Queremos ajudar, meus irmãos, de forma humana naquela situação. Não importa o que você esteja passando, Deus está contigo. Ele disse: a minha graça te basta. E Ele nos dá o descanso. Ele fala assim: espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperam. Está vendo, Senhor? Ele está prosperando e eu não. Ele está no mundo ainda, eu não. Confia no Senhor mesmo, meus irmãos. Espera nele e Ele tudo vai fazer. Então, o salmo que mais se aproxima desta palavra, de confiar no Senhor, de saber que é Ele que vai nos dar o vigor, a alegria da vida, sabe? A satisfação de viver uma vida com alegria, como o salmista falou hoje, através do pastor Júnior, o mosto, né? A alegria do Senhor será sobre as nossas vidas. Honra o Senhor, confia nele, e Ele tudo vai fazer. E eu quero dar um exemplo aqui em Lucas, um exemplo muito esclarecedor de uma pessoa que esperou no Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 2, 25. Acho que todo mundo conhece essa passagem aqui, mas eu quero reforçar. Simão e Ana, quem se lembra dessa passagem? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. Qual era o desejo deste homem? Ele queria ver a face de Cristo. Ele queria ver a manifestação das promessas de Deus. Ele queria, como corpo, como membro, como um homem que cria, né, nas palavras proféticas. Nós estamos falando aqui de antes da morte de Cristo, antes mesmo, até mesmo do seu nascimento. Esse homem já esperava no Senhor. E ele fala assim no versículo 25 ainda. E esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então ele já tinha direção aqui
da vinda de Cristo Jesus. Ele aguardava no Senhor, ele esperava no seu Deus. E aí continua dizendo assim: e fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto a Cristo o Senhor. Interessante que Jesus fala assim: se eu não for, o Consolador não virá. Mas aqui o Espírito Santo, nesses versículos, nos mostra que Deus já atuava sobre Israel através do Espírito Santo do Senhor, trazendo, meus irmãos, revelações, usando os profetas, né, para ministrar o coração, para que a pessoa aguardasse no Senhor. E esse homem aqui, então, recebe essa revelação, que ele não passaria, ele não morreria, sem antes ter visto a face do Senhor. Imagina, irmãos. Só que acontece o seguinte, olha o que fala no versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus aqui nasceu, o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou nos seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Eu acho tão gostoso, porque ele se conforta na visão que ele teve do menino Jesus. E ali ele creu, antes mesmo da manifestação do poder de Deus através de Cristo. Cristo aqui estava nascendo. E foi depois de 30 anos, né, que ele foi começar a fazer aquela obra mais forte, aquela obra dos milagres, da operação de cura, de libertação, de dar vista aos cegos, de curar, meus irmãos, o surdo. Mas esse homem falou assim: Senhor, estou feliz. Então se satisfaça, meu amado, porque você, como diz o Salmo 100 que nós vimos hoje, Deus se fez ovelha do seu pasto, e você já contemplou a glória do Senhor. Amém? Ele já se manifestou, o menino Jesus, agora o Cristo, né, o Senhor, que se entrega na cruz do Calvário, se manifestou pela minha vida e pela sua vida. Na sequência, fala dessa profetisa, né, dessa mulher chamada Ana, e ele fala assim, e ali, versículo 36, e ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assés. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo. Amém? Servindo a Deus em jejuns, como nós estamos hoje. Muita gente se afastou do templo, né? Ela estava ali em jejum, em oração, buscando ali, meus irmãos, a presença do Senhor, servindo a Deus em jejum e oração, porque é isso, meus irmãos, é servir a Deus. Quando nós jejuamos, nós servimos a Deus. Senhor, o que o Senhor pretende com o meu jejum? Não importa, o que importa é que nós fizemos servindo ao Senhor. Ele vai fazer aquilo que lhe apraz, amém? É uma oferta que a igreja entrega para o Senhor. E vem assim a palavra e fala assim: e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém, irmãos? Então esse homem, essa profetisa, essa Ana, me mostra algumas coisas interessantes que eu queria colocar aqui para vocês. Ela me mostra o seguinte, que quem espera no Senhor está debaixo das seguintes promessas, que a força divina de Deus, a força, o poder de Deus, vem para nos vivificarmos, e no meio do cansaço e da fraqueza, mesmo que você esteja fraco, como diz a palavra, nos traz o vigor, a força. Essa espera, essa promessa do Senhor, ela nos traz essa divina força, mesmo que você esteja cansado ou com fraqueza. Ela tira-nos do sofrimento, amados, e das provações. Quer dizer, mesmo que você passe por isso, por alguma provação, por algum sofrimento, ele fala que ele não nos dá aquilo que nós não podemos suportar.
Então Deus, ele trata até nesses detalhes. Ele cuida. E nos dá a capacidade de elevarmos acima das suas ou das nossas dificuldades. Haja a circunstância que for, Ele nos eleva. O amor de Deus, o poder de Deus, esse vigor de Deus está acima da nossa capacidade até mesmo de reagir em relação aos cuidados humanos. Não sei se eu estou explicando direitinho para os irmãos. Ele também nos capacita a correr espiritualmente sem cansar. É aquela coisa de colocar a mão no arado e ir, meu irmão, e rasgando a terra, e lançando semente, produzindo para Deus, e conquistando no Senhor, né, as coisas de Deus. E também ele faz o quê? Ele nos faz caminhar firmemente para frente, sem desfalecer. Significa não largar a mão do arado, não parar a obra, não por causa das circunstâncias, das dificuldades. De repente, Deus não está me ouvindo. Ele está te ouvindo, meu irmão. Nós temos que esperar nele, no momento do Senhor, na hora de Deus. Esse homem, ele falou assim, que ele queria ver a face de Cristo, né? E ele viu, mesmo menino, mesmo ainda bebezinho no colo da sua mãe, né? Maria e José, ele viu ali Jesus, ele creu em tudo que haveria de acontecer. E ele fala: Senhor, pode me levar, porque eu sei que eu estou contigo. E sabe qual é a maior promessa de Deus aqui, que eu quero que vocês guardem no coração? Volta para Isaías capítulo 41, versículo 10, que diz assim, Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu estou contigo. Sou contigo. Não temas, porque eu sou. Quando ele fala eu sou contigo, é porque ele está indo conosco. Ele está dirigindo as nossas vidas, ele está nos conduzindo. Ele está nos levando, meus irmãos, aos lugares de paz. Eu sou contigo. E aí continua dizendo assim, porque eu sou o teu Deus. Louve ao Senhor. Eu sou o seu Deus. Estou presente com você. Eu te esforço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha que promessa maravilhosa, meus irmãos, para aqueles que confiam, para aqueles que esperam. Recebe vigor, meus irmãos. Recebe a força de Deus. Recebe a direção do Senhor. Não se perde. Por quê? Porque estão na direção de Deus. Eu sou o seu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. É a promessa do Senhor sobre uma igreja fiel, sobre um povo, meus irmãos, que busca, que adora, que confia, que se entregou para o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Nós temos que nos entregar, nos doar, meus irmãos. Nós temos que negar a nós mesmos, né? E abraçar esta carreira e seguir em frente até o dia do Senhor. Olha o que ele diz para nós. Que coisa gostosa, mas eu sou contigo, né? Eu sou contigo. Vai tomar uma decisão? Eu sou contigo. Vai comprar alguma coisa? Eu sou contigo, né? Vai trabalhar em alguma empresa? Vai, que eu sou contigo. Uma irmãzinha me procurou: pastor, fiquei sabendo algumas coisas da empresa, o que eu faço? Vai, Deus é contigo, você vai ser diferente daquele lugar. Deus ali vai te usar para que você seja diferente, para que você pregue o Evangelho, leve o amor de Cristo, manifeste a glória do Senhor. Nós não podemos ficar, agora sou de Cristo, estou no céu. Nós estamos no céu, sim, mas nós temos as lutas, né? Nós temos que enfrentar o nosso dia a dia. E eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, o que Deus quer me ensinar nesta noite, nesse pequeno estudo que nós fizemos, pequenininho? Ele quer ensinar exatamente o que está em Malaquias, a Isaías mesmo, 43. No versículo 2 ao versículo 5. Quando passares pelas águas, estarei
Diga assim para o seu irmão: você nunca estará sozinho. Jesus estará com você. Deus estará contigo, meu irmão. Se passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não... Você não vai morrer afogado no meio do caminho. Não vai morrer na praia não, meu irmão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá sobre ti. Vamos lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Fidelidade, confiando no Senhor, esperando no Senhor, e uma vida entregue nas mãos de Deus. Nós não vamos participar, nós não vamos nos inclinar aos deuses daqui, nós não vamos nos inclinar ao sistema, ao mundo, aquilo que o mundo oferece. Você ser lançado na fornalha. Meu irmão, Deus está com você. Deus está contigo. Eu estarei contigo. Ele fala aqui no versículo que nós lemos, Ele estará conosco. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Irmãos, confiança. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Amém? O Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebar por ti. Ele é o nosso Deus, irmãos. Enquanto fostes preciosos aos meus olhos, também fostes glorificado. E eu te amei pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Então, meus irmãos, fidelidade até o fim. Até o fim. Não importa se... Eu me lembro, eu fiz uma oração para uma pessoa, orei por ele 6 anos. 6 anos. A Odeni me acompanhou nesses 6 anos na oração. Nesses 6 anos nós oramos por ele e pela sua família. 6? Não, mas nos 6 anos ele se cumpriu na vida dele. Uma pessoa completamente perdida, se separou da esposa, vivia na prostituição, na bebida, e nós oramos por ele, por todos esse tempo, até o dia que ele bateu no meu portão. Ninguém convidou, ele bateu no meu portão. Pastor, eu preciso de ajuda. Falei, você bateu no portão? Certo. Deus é conosco. E eu já aguardava a presença dele, já aguardava, por isso que a oração é importante, irmãos. Traz como se diz, a existência, aquilo que ainda não existe. Quando você olhava para ele, você fala assim, é impossível para o homem, mas nada é impossível para Deus, porque Ele está conosco. Versículo 5, não temas, porque estou contigo. Agora estou contigo, né? Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Uma promessa, obviamente, para Israel. Mas, meus irmãos, nós somos o Israel de Deus, amém? Nós somos o povo do Senhor, o povo escolhido de Deus. E agora, uma leitura um pouquinho mais longa, mas só para fechar o seu entendimento de que Deus está conosco, que não importa a circunstância, Deus trabalha conosco. Ele diz a palavra que Ele não tosqueneja, irmãos. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele vela pelo nosso descanso, nosso sono, e cuida da nossa casa. Aí, pastor, mas a nossa casa tem algumas coisas, tem umas situações aqui, uma outra situação ali. Confia no Senhor, meu irmão, vai até o fim. Nós não podemos depois falar assim, nós não fizemos, nós fizemos, nós tentamos, nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos. Às vezes a pessoa não quer, mas nós fazemos a nossa parte. Lá em Efésios capítulo 1, e aí eu quero uma leitura um pouquinho mais longa, eu vou lendo um pouquinho mais rápido para poder... Mas eu acho que os irmãos já conhecem, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos abençoou com todas, não é só com uma ou poucas bênçãos, mas com todas as bênçãos espirituais. Aonde, meus irmãos, em casa? Vendo Faustão?
Não, nos lugares celestiais. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Já estamos nas regiões celestiais. Amém? O nosso Pai. Versículo 2, 3, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, meus irmãos, ele dá o vigor aos seus escolhidos. Ele não desampara a sua igreja. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 6. Para louvor da sua glória, sua graça e da sua graça, pela qual nos fez agradáveis em si no amado. Eu estou lendo porque a leitura já está explicando, né, irmãos? Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo sangue da remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Por isso que, meus irmãos, ele manifesta a sua graça e nos dá força. Amém? Ele nos dá força. Em quem temos, versículo 8, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Então, o que Deus precisa fazer, Ele faz. O que Deus tinha que fazer sobre a minha vida, sobre a minha casa, Ele já fez. Agora depende do quê? De mim. Amém? Depende de mim. Versículo 9. Descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido o quê? Predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Mais 2, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós e os que primeiro esperamos em Cristo. Então diga assim: eu fui criado para louvor da glória de Deus, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? O Espírito que selou e cumpriu naquele homem, e ele viu Cristo Jesus, menino, e ele ficou feliz e satisfeito com a sua visão. É esse mesmo Espírito que, meus irmãos, que traz sobre as nossas vidas a promessa de Deus. Amém? O que ele está dizendo aí? Que somos escolhidos e que ele nos outorga, ele nos dá uma procuração para que nós possamos viver ou vencer. O que, meus irmãos? Graça e força para enfrentarmos a circunstância desta vida. Cristo nunca desampara a sua igreja. Ele nos dá graça e força para enfrentarmos, amado, com vigor, todas as circunstâncias da nossa vida. Não podemos desistir, porque Ele não desiste de nós. Ele está conosco. Tem um louvor assim, Ele está em você, Ele mora em você, com gemidos inexprimíveis. Ele está conosco, queridos. Ele não desampara as nossas vidas. Até hoje, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi, irmãos. Não faltou pão na mesa dos servos de Deus. Deus cuidou, como Ele cuidou do povo do Egito, Ele cuidou também das nossas vidas. Ele está cuidando. Ele faz coisas extraordinárias. Hoje mesmo nós recebemos uma notícia aqui de algo que nós esperávamos para mais, talvez um pouquinho mais para frente, mas Ele já nos concedeu. Ele já nos deu, já deu vitória.
porque é o Deus da vitória. Então Ele quer também nos ajudar nas dificuldades, para que nós possamos ter paz em nossas vidas. Então Ele nos ajuda em todas as dificuldades, em todas as lutas que possamos ter nesse caminho. Lembre-se que Deus dirigiu milhares de pessoas, ou milhões ali de pessoas, naquele deserto, sem água, sem roupa, sem sapato, sem comida. E ninguém morreu por falta dessas primeiras necessidades humanas: a água, a carne e o pão. Nenhum morreu dessa forma. Morreram porque, meus irmãos, desistiram da graça, desistiram da ajuda, desistiram de buscar esse vigor em Deus, dessa vida com saúde em Deus, irmãos, de louvar a Deus, de vir para a igreja, não porque eu vou fazer parte daquele culto, ou ser mais um membro, não. Ele nos chama para que nós possamos ser um instrumento de adoração, de confiança, de certeza que Ele está agindo e que Ele vai fazer todas as coisas. Ele sustém-nos e nos ampara. Isso é o que está escrito lá em Efésios. Ele nos dá amparo. Ele nos dá toda a sustentação, tanto material como também a espiritual. Então Ele cuida de detalhes, irmãos. Ele cuida da nossa mesa. Cristo está na nossa mesa. Cristo está no nosso leito. Cristo está, meus irmãos, lá na nossa faculdade, lá no consultório da Aninha, doutora Aninha. Está lá no consultório, está lá no consultório dos advogados, está lá, meus irmãos, nas empresas que trabalhamos. Deus cuida de nós. Cuida mesmo, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Agora volta novamente para Isaías 40, só para nós fecharmos nosso entendimento. Versículo 29, que é o versículo que está na palavra profética. E aí eu peço para minha esposa, por favor, abrir lá para mim, lá no celular, onde está os 12 dias, porque eu não trouxe o celular, então não vou conseguir fazer a declaração certinha. Dá vigor aos cansados. Está cansado, meu irmão? Está cansado de caminhar com Jesus? Não? Está tranquilo aí? Mesmo que estiver cansado, Ele te dá vigor. Amém? E se cansado, e multiplica as forças aos que não têm vigor. Mesmo que estamos ali, cansados, Ele dá. Arão falou sobre isso, me parece que foi Arão, Quanto mais ele vivia, mais forte ele se sentia diante de Deus, porque Deus dava o quê? Sustentava a sua vida. Eu não vi Israel perder nenhuma batalha, e você não vai perder nenhuma batalha, porque Deus é com você, meu irmão. Deus é conosco, Deus está conosco. Nós vamos vencer todas. Amém? Ele vai dar vigor, Não precisa da espada e nem das armaduras de Saul. Basta a fé de Davi, Basta a fé de Davi. A pequena funda, derruba o grande gigante que tentava contra o nosso Deus, o Deus de Israel. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, guarda isso no seu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Se alegre nesse Deus, que é um Deus presente. O Deus dos servos do Senhor é maravilhoso, que é um Deus presente. Nós saímos daqui e continua presente conosco. Nós estamos no trabalho e continua conosco, amém? Nós estamos lá no jejum e está conosco, está nos fortalecendo, dando vigor. E isso mostra, o jejum mostra que o quanto nós precisamos estar perto de Deus, o quanto nós precisamos nos alimentar em Deus. Porque o jejum manifesta o quê? Exatamente o que a carne deseja. Eu preciso de comida, eu preciso de água, eu preciso, não pode ver o frango na padaria, irmão? Quer comer o frango com padeiro e tudo, não é verdade?
E assim o Espírito deseja, clama pelo Deus vivo, clama pelo Senhor, clama pela sua glória. Então, amados, nós estamos com a procuração de Deus, nós somos procuradores do Senhor. Ele nos dá a procuração, mas para que a graça do Senhor seja conosco na circunstância, para que Deus possa nos estar conosco e nos dar paz, enquanto estivermos neste mundo, a paz do Senhor Jesus, e também Ele nos sustenta e nos ampara em todos. Eu nunca vi um justo desamparado. O justo está sempre amparado pelo Senhor. Amém? Que Deus seja louvado. Só um testemunho. Eu me lembro no princípio do meu casamento, que tinha dia que eu chegava, que eu me converti depois de 2 anos praticamente, depois que eu me casei. Eu me casei na igreja evangélica, me batizei na igreja evangélica, mas não era da igreja evangélica. E eu fui entender Jesus só depois de 2 anos. Nesses 2 anos, irmãos, que luta, que sofrimento. Eu me lembro uma vez que eu falei para minha esposa, bem, o que nós vamos comer hoje? Não tinha nada, irmãos. O que nós vamos fazer? A criança pequena, o Marcelo pequenininho, o que nós vamos fazer? Não tem nada na despensa, não tem arroz, não tem feijão, não tem farinha. Se tivesse farinha, dá mistura com um pouco de água, né? E vai, né? Nada. E aí sempre vinha a ideia, então vamos descer na casa da mãe ou da casa da avó, quem sabe chega lá, e a gente ia com a cara de pau, chegava lá com a cara de fome. E lógico, nossas mães, nossa avó, sempre tinha uma comidinha lá. Ô filho, come aí. Não precisa o quê? Morrendo de fome. Precisa. E aí ela fazia um pratinho, nós comíamos, ia para casa na hora da janta, e agora? Bom, vamos ficar satisfeitos com aquilo que Deus já nos deu hoje. Que na verdade era Ele que nos dava, mas nós não entendíamos isso. Me converti verdadeiramente ao Senhor, não só eu, mas a minha esposa. Nunca mais, irmãos. Nunca mais. Eu me lembro que ficamos alguns meses sem o trabalho, nós fomos despedidos do trabalho. Aliás, eu me despedi, né? Eu pedi a conta do trabalho, porque eu achava que não era um trabalho. Veja bem por que a gente não pode julgar o trabalho. Não era digno, e o trabalho era assim, o que eu fazia era digno. E eu saí do serviço. Mas no Senhor, de vez em quando a minha conta de luz sumia, quando aparecia paga. Um bilhetinho lá, o anjo do Senhor pagou. Às vezes, quando chegava em casa, tinha lá uma cesta básica lá. O anjo de Deus mandou. Tropeçava na cesta básica. Então, irmãos, Deus, Ele cuida de detalhes das nossas vidas. Depois da conversão, nunca mais. Nós tínhamos sempre para dar, sempre para oferecer. Porque Deus prosperou, Deus abençoou de imediato, irmãos. Não é a coisa que assim, eu vou pensar daqui 4 anos e vou começar a te ajudar. Não, é agora, de imediato. A água tocou na rocha, saiu a água, bebeu. Pediu, veio meus irmãos o maná, que lhe alimentou. Veio o pão, veio meus irmãos a carne. E a proteção e a graça de Deus acompanhando aquele povo todos os dias da vida. Então, queridos, confia no Senhor. Amém? Que Deus seja louvado pelas nossas vidas. Me dá aqui, meu bode show.